Graças a Deus, esse texto da palavra de Deus nos diz que nos dias de Davi houve uma fome, uma seca de 3 anos consecutivos, e Davi, ele consultou ao Senhor, e Deus então respondeu a ele e disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Irmãos, uma fome, uma seca de 3 anos é algo fulminante para qualquer nação, para qualquer cidade, para qualquer povo. Eu creio que Davi, ele e os seus conselheiros, eles buscaram a Deus, buscaram meios para poder entender o que estava acontecendo. Eu acredito que provavelmente muitas ideias foram levantadas, muitas informações foram levantadas, mas nenhuma delas pôde resolver aquela situação. Até que Davi finalmente ele buscou ao Senhor, e Deus então respondeu a Davi, e Deus disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Deus, meus irmãos, disse que era por causa de Saul, e a família de Saul foi denunciada como casa sanguinária, porque havia matado os gibeonitas, por causa dos crimes praticados contra os gibeonitas, pois Saul, ele procurou exterminar esse povo. Saul procurou o mal dos gibeonitas, querendo exterminá-los, e Deus então disse que por causa disso havia aquela grande fome, aquela grande seca. Saul também foi chamado de casa sanguinária. A sua família foi denunciada como uma casa sanguinária, porque Saul também mandou matar todos os sacerdotes do Senhor, de Nob. Nós vemos que Saul, na sua perseguição implacável contra Davi, Saul mandou matar 85 dos sacerdotes do Senhor, por ele achar que eles haviam ajudado a Davi, e por isso mandou matar 85 dos sacerdotes do Senhor, homens que todos eles estavam vestidos de éfode de linho. E por isso Saul, ele foi chamado de casa sanguinária. E nós vemos que Saul, ele não só mandou matar, mas Saul também quebrou uma aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fala que os gibeonitas, eles eram do povo ali da terra de Canaã, mas eles usaram de uma certa astúcia. Eles foram a Josué e disseram a Josué que eles vinham de uma terra distante, de uma terra longínqua. Foram até ele vestido de vestes velhas, rasgadas, trazendo pão seco e bolorento, e disseram então a Josué: nós viemos de uma terra distante, nós viemos por causa do Senhor teu Deus, porque ouvimos tudo que o Senhor fez aos egípcios, ouvimos a sua fama, e viemos então para poder fazer uma aliança, um concerto de paz, para sermos os seus servos e servirmos ao Senhor. E Josué,
ele, de uma maneira precipitada, sem consultar ao Senhor, Josué, esse grande líder, esse grande homem de Deus, mas nessa questão, Josué, ele agiu de forma precipitada, ele não consultou ao Senhor, e ele fez então uma aliança de paz com os gibeonitas, fez um concerto que não os tiraria a vida, e depois de 3 dias, Josué descobriu que os gibeonitas eram seus vizinhos, eram povos da terra, mas Josué havia feito uma aliança, Josué havia feito um concerto de paz com esse povo. Josué havia jurado pelo Senhor que não os destruiria, que não os tiraria a vida. E por causa desta aliança, Josué não destruiu os gibeonitas. Por causa desta aliança, Josué, ele até protegeu os gibeonitas. Mas Saul, ele não honrou essa aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. E Saul procurou então exterminar este povo. Por causa então dos crimes praticados contra os gibeonitas, é que Deus trouxe aquela grande fome, aquela grande seca que já durava 3 anos consecutivos. Eu pergunto a você, será que se Davi, ele não tivesse consultado ao Senhor, por quanto tempo será que aquela seca, aquela fome, ela iria ainda perdurar? Por quantos anos será que ela ainda ia permanecer? Se Davi não tivesse tomado uma iniciativa de buscar ao Senhor, de consultar ao Senhor, de buscar a libertação da terra, daquela fome, daquela seca. Muitas famílias, meus irmãos, e até mesmo nós também temos enfrentado situações que perduram na nossa vida, situações que vão de ano em ano, situações que vão se tornando consecutivas em nossas vidas. Às vezes nós já fizemos de tudo, mas nada trouxe a solução. Às vezes pode ser uma enfermidade, e às vezes você já orou a oração da fé, às vezes você já exercitou a sua autoridade espiritual, às vezes você já fez campanhas, às vezes você já fez a campanha da 7 unção, das 7 preces, das 5 batidas na porta da graça, campanha das águas que saram, mas nada pôde resolver o seu problema. Às vezes aquela enfermidade, ela ainda continua perdurando na sua vida, anos e anos consecutivos. Você já fez de tudo, mas nada trouxe a solução. Às vezes, meus irmãos, pode ser um problema financeiro, que também vai perdurando na sua vida. Nós sabemos que é normal toda pessoa passar por algum problema financeiro, ainda mais quando nós estamos vivendo numa crise, como hoje. É normal. Mas o que não é normal é a pessoa viver uma vida inteira com problemas financeiros. O que não é normal é a pessoa, ela viver a vida inteira tendo falta de tudo,
não conseguindo honrar os seus problemas, os seus compromissos, uma vida inteira tendo problemas financeiros, dificuldades e dívidas por todos os lados. Então isso não é normal. Às vezes o que você tem enfrentado, às vezes é uma perseguição espiritual na sua vida. Às vezes você é perseguido espiritualmente, ouve vozes, às vezes há uma perturbação noturna, não consegue dormir, espíritos malignos trazem pesadelos, trazem sonhos horríveis, às vezes tragédias na família, e isso vai perdurando ano após ano consecutivos, e você não consegue achar uma saída, uma solução. Às vezes é a frustração. Quantas pessoas, meus irmãos, que às vezes o problema é que a pessoa é uma pessoa solitária. Muitas vezes, embora queira arrumar um cônjuge, queira arrumar um casamento, mas às vezes, embora sendo até uma pessoa bonita, uma pessoa de família, mas o tempo vai passando e nada acontece na sua vida. Nós às vezes nos vemos diante de situações que não são normais. Davi, provavelmente aqui, como eu disse no início da mensagem, provavelmente Davi tenha reunido os seus conselheiros. Davi, talvez ele tenha tentado entender o que estava acontecendo, o porquê de uma fome, de uma seca, de 3 anos consecutivos. Às vezes muitas informações elas foram levantadas, mas nada daquilo pôde alterar a situação. E às vezes nós procuramos também entender certas situações na nossa vida, e nós procuramos, meus irmãos, buscar uma solução, buscar entender o porquê de certas coisas que acontecem nas nossas vidas. E às vezes você não consegue encontrar uma resposta. Só quando Davi, ele vai buscar ao Senhor, quando Davi, ele vai consultar a Deus. Davi chega a uma situação de dizer: olha, não está normal, algo está acontecendo, algo espiritual está acontecendo na nação. Davi vai consultar ao Senhor, e Deus revela, meus irmãos, a causa. E Deus, ele diz assim: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Às vezes o que você está sofrendo, às vezes o que você está passando, às vezes você nem tem culpa. Às vezes não é por causa de algo que você tenha praticado. Às vezes você não é culpado. Às vezes, meus irmãos, é uma procuração que foi dada ao inimigo lá atrás. Às vezes por pessoas até da nossa família. A causa aqui, meus irmãos, era primeiramente porque a família de Saul foi denunciada como uma casa sanguinária. O que é isso? É o derramamento de sangue, é o derramamento de sangue inocente. Pode ser que às vezes na nossa descendência também houve um derramamento de sangue inocente. Às vezes pode ter acontecido abortos, que é um derramamento de sangue inocente, de alguém que não consegue se defender. E nós vemos principalmente aqui também
por causa de uma quebra de aliança. Diga comigo, quebra de aliança. Nós percebemos aqui que Saul, ele não só derramou muito sangue inocente, Saul quebrou a aliança. Quebrou a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. E nós, meus irmãos, às vezes também quebramos aliança com Deus. A apostasia, ela é uma quebra de aliança. A apostasia é uma quebra de aliança com Deus. A apostasia, meus irmãos, que é o abandono da fé, é o abandono da crença. Às vezes você pode falar, pastor, mas eu nunca me desviei, eu já tive um pouco frio algumas vezes, alguns anos, mas eu nunca me desviei. Mas é também, irmãos, a apostasia é também o abandono do nosso primeiro amor. A palavra de Deus em Apocalipse 2, capítulo 2, a partir do versículo 2, o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que tem posto à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Era um povo aqui, era uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja, meus irmãos, que tinha obra, uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja ativa, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que estava colocando à prova aqueles que diziam ser apóstolos e na verdade não era falsos mestres. Quer dizer que era uma igreja que eles estavam perseverando na doutrina, era uma igreja, meus irmãos, que trabalhava. Mas o Senhor disse para eles: eu tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, a tua primeira caridade, que é o primeiro amor. E o Senhor Jesus trouxe um conselho e ele disse: olha, arrepende-te, lembra onde caíste. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós já caímos da graça. Lembra, olha Jesus dizendo: lembra onde caíste e arrepende-te, porque quando não, eu virei contra ti e removerei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é o primeiro amor? O primeiro amor, meus irmãos, é a lua de mel do cristão. É quando o cristão está apaixonado pelo Senhor. É quando o cristão, ele vem na igreja, ele vem por causa do Senhor, ele está apaixonado pelo Senhor. E uma pessoa apaixonada, ela não vê defeitos. Você já viu um casal de namorado apaixonado? Uma jovem apaixonada? Ela não vê defeito no rapaz. Às vezes todo mundo enxerga o defeito, todo mundo fala, olha, ele não trabalha, o rapaz não gosta de trabalhar, mas ela não enxerga defeito. Por quê? Porque está apaixonada. Então o primeiro amor, ele é quando o cristão, ele está apaixonado pelo Senhor. Ele vem na igreja, ele não enxerga defeito. Ele vem na igreja, o louvor está maravilhoso, a mensagem é maravilhosa. Ele vem na igreja, para ele tudo está bom, tudo está bonito. Ele vem para adorar a Deus, ele não vê defeito dos irmãos, ele não vê falha nos irmãos, porque a sua atenção não está nos irmãos, está no Senhor. Ele está com seus olhos voltados para o Senhor. Mas quando esse primeiro amor passa, e quando a pessoa deixa o primeiro amor, aí a pessoa vem na igreja e começa a ver só defeito. Aí o louvor está ruim, a mensagem do pastor está ruim, aí nada presta. Aí ele começa a reclamar porque o irmão não deu paz, começa a reclamar porque o irmão virou as costas, começa a reclamar porque o diácono chamou a atenção do seu filho,
Se o pastor acaba o culto 5 minutos mais tarde, começa a reclamar porque o pastor passou da hora e começa a dizer: onde já se viu um negócio desse? Acabar um culto 1h10, 5 minutos mais tarde. Mas a pessoa não quer saber. Por quê? Porque agora só vê defeito. Às vezes quando a pessoa estava no mundo lá, passava a noite inteira. Quantas noites passaram lá no arrasta-pé, amanhecia o dia, chegava em casa de dia com o sol já saindo, e a pessoa nunca achou que acabou tarde, achou que acabou até cedo. Mas às vezes no culto, a pessoa, ela não aceita que às vezes por causa de um mover do Espírito de Deus, às vezes por causa de um evento que teve, o culto a terminar um pouquinho mais tarde. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que se nós deixamos o nosso primeiro amor, isso é apostasia. Nós precisamos de arrependimento. Isso é uma quebra de aliança. Isso é uma quebra de aliança com o Senhor. E nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos chegar para Deus e nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, olha, eu falhei mesmo. Senhor, eu quebrei a aliança. Nós precisamos chegar para Deus e dizer: Senhor, eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, eu quero renovar o meu voto com o Senhor, eu quero me apresentar o meu corpo diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Nós precisamos nos consagrar de novo ao Senhor. Nós precisamos nos apresentar a Ele, os nossos membros a Ele, como instrumento de justiça. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus. Nós precisamos pedir perdão, arrependimento. Você vê lá em 1 Samuel também, capítulo 7, quando o povo estava debaixo do jugo dos filisteus. E Samuel, que naqueles dias era juiz, Samuel, ele começou a ver o lamento do povo. Ele começou a ouvir o lamento, o povo começou a lamentar, o povo começou a lamentar após ao Senhor, o povo começou a lamentar a sua sorte. O que Samuel fez? Ele convocou o povo ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Diga arrependimento. O povo de Deus hoje perdeu, meus irmãos, perdeu o ato de arrepender dos seus pecados. Nós perdemos esse hábito de arrepender. Nós achamos, meus irmãos, que o arrependimento ele caiu de moda. Não. Jesus iniciou o seu ministério pregando arrependimento. João Batista iniciou o seu ministério pregando arrependimento. João começou lá: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus também começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos entender a necessidade do arrependimento. Samuel disse para o povo: olha, se vocês se converter de todo o vosso coração ao Senhor. O que é isso? É arrependimento, é voltar para Deus. Mas é voltar para Deus, meus irmãos, de todo o coração. Não é estar com o coração dividido, é voltar para Deus de todo o nosso coração. Essa é a primeira condição: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e é o grande mandamento. É se voltar para Ele de todo o coração, deitar fora os astarotes, os balaíns, e servir só ao Senhor. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que é isso? Arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos entender a necessidade
do arrependimento. Se houve uma quebra de aliança, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos lembrar onde nós caímos, nós precisamos nos voltar para Deus, e nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos fazer confissão diante de Deus, e nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, nosso voto com Deus, e precisamos começar a servir a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos orar a Deus. Se você tem uma situação na sua vida que já vai perdurando anos e anos, e essa situação não é resolvida, e você já orou, e já falou, e já pediu, e já buscou, e nada aconteceu, ore a Deus, para que Deus revele a você a causa. Deus certamente Ele vai trazer ao seu coração. Às vezes não vem na hora, você, eu estou pedindo a Deus, mas não estou sentindo nada. Não, as coisas de Deus não é do jeito que a gente quer, e na hora que a gente quer. Paulo, ele estava lá em Atos Apóstolos, a Bíblia fala lá em Filipos, e todos os dias ali que Paulo e Silas passavam, havia uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, e ela dizia assim: olha, estes homens que vos anuncia o Evangelho, que vos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias, até que Paulo, certo dia, cansado disso, ele disse ao espírito maligno: eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora saiu. Às vezes você pode perguntar: mas por que Paulo não se ocupou então desse espírito já desde o primeiro dia? Porque Paulo, ele primeiro esperou uma confirmação no seu coração. Esperou que Deus pudesse revelar ao seu coração a origem, porque a mensagem era certa. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso era verdade, mas a fonte era errada, o espírito era errado. Então tem muita gente enganada, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, você está entendendo? Então veja bem, Paulo, ele precisou esperar ter o discernimento de espírito, ele precisou esperar Deus confirmar. Paulo, acredito que desde o primeiro dia ele falou: olha, tem coisa errada aí. Mas Paulo não agiu, porque ele esperou Deus confirmar no seu coração, e quando ele teve a certeza, ele então disse: espírito maligno, em nome de Jesus, eu te ordeno, saias dela. E saiu. Então você, quando você ora a Deus, pede a Deus que Deus possa revelar algo no seu coração, você começa então a esperar, numa atitude de espera, de vigia. Você começa a esperar que Deus vai trazer algo no seu coração. Às vezes é um pensamento, às vezes Deus faz você lembrar de uma coisa do passado, às vezes Deus faz você lembrar de uma palavra de maldição que falaram contra você, às vezes você pode lembrar de um incidente, às vezes Deus traz algo no seu coração e você começa a dizer: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está errado. Talvez você não sabe explicar como que é, mas você sabe dentro de você o que está errado, porque houve um discernimento espiritual. É o que aconteceu com Davi. Ele busca o Senhor, e Deus revela a causa. Então nessa noite, eu gostaria que você fizesse essa reflexão na sua vida. Faça uma análise na sua vida, se há situações que vêm perdurando na sua vida, e que você já fez de tudo e não tem a solução. Busque a Deus.